Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um ATPC da Semana B, dessa vez com a participação do Núcleo Pedagógico. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, PCNP de História. Hoje, quem irá conduzir essa ATPC sou eu, o PCNP Rafael, que vai entrar daqui a pouquinho para conversar com vocês. E agora eu gostaria de chamar o nosso novo PCNP, o novo integrante do Núcleo Pedagógico. Nós temos o Dário Valério, que é o nosso PCNP de Física. Eu gostaria de chamá-lo aqui para dar um oi para o pessoal. Seja muito bem-vindo, Dário. Fique à vontade aí para conversar com o pessoal nas escolas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana. Muito obrigado. Estamos aqui. Essa semana cheguei como novo PCNP de Física para integrar o grupo e estou aqui para somar o que vocês precisarem. Pode procurar e contar comigo também. Obrigado. A gente que agradece a parceria, Dário. Vamos lá, Rafa? Bom, pessoal, a TPC dessa semana vai tratar desse componente do Inova, que são as eletivas. Então, hoje a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para esse componente, para tentar auxiliar vocês aí no desenvolvimento das atividades para esse primeiro semestre. Então, vamos lá? Quais são os objetivos da nossa TPC de hoje? A gente tem alguns objetivos principais, que são refletir sobre as características do componente curricular eletivas, compreender a importância do projeto de vida dos estudantes para a elaboração das eletivas e entender o currículo paulista como um documento norteador do processo do desenvolvimento desse componente e, por último, reconhecer os vários elementos que compõem o planejamento de uma eletiva. Então, a gente vai tentar aí, ao longo do percurso da nossa TPC, contemplar cada um desses tópicos, reforçando dois objetivos principais aí, que é a questão do projeto de vida do estudante e de que maneira relacionar esse projeto com o currículo paulista, que deve ser sempre o nosso documento orientador, tá bem? Agora eu vou passar a palavra para o PCNP Rafael, que vai dar continuidade na nossa formação. Rafa. Oi, Mari. Muito obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa TPC. E aqui, em companhia dos meus colegas PCNPs, a gente vai trazer um pouquinho de reflexão sobre esse assunto, como a Mari já adiantou para vocês. Então, vamos lá. Bom, a gente acaba sempre pensando, né, o que são as eletivas, né? De onde elas surgiram, por que elas têm esse nome. E as eletivas nada mais são do que um componente curricular que vai envolver diferentes áreas do conhecimento, a fim de trazer diversificação para as situações didáticas, vai aprofundar e enriquecer e ampliar o repertório dos estudantes e, acima de tudo, vai auxiliar os estudantes na construção do seu projeto de vida, né? Então, as eletivas ou componente de eletiva tem esse significado, digamos assim. Para a gente começar, né? Quais são as características das eletivas? A gente sabe que ela é um componente, as eletivas são componentes semestrais, né? Que são eleitas pelos estudantes, então, assim, eletivas, né? Por isso o nome. Ela vai ocorrer simultaneamente com as turmas da escola. Nas escolas regulares, a eletiva é ministrada por um professor e nas escolas de tempo integral por até de 2 ou 3 professores de áreas diferentes, e elas vão culminar sempre com a realização de um produto final, né? Vão até ali a culminância, um produto final dessas eletivas. Então elas surgiram da necessidade de exercitar a escolha dos caminhos e ampliar o olhar para o universo de possibilidades em consonância com os interesses dos indivíduos, né? Então, oportunizar o estudante mesmo essas escolhas dos caminhos e pensar sobre os seus interesses. Antes, as eletivas, no seu início, elas faziam parte apenas do PEI, né? Era um
componente da parte diversificada do PEI. Então, 2020 veio para as escolas regulares por meio do programa Inova Educação, juntamente com Tecnologia e Inovação e o Projeto de Vida, tá? Seguindo, então, são aulas que vão levar em consideração os diagnósticos das produções realizadas pelos estudantes no acolhimento. Então, a gente tem aí ações de acolhimento que são essenciais para nortear as ações do projeto de vida e das eletivas. Essas eletivas devem, obrigatoriamente, contribuir com a elaboração do projeto de vida do estudante, e elas vão partir dos sonhos de cada um, e também vão articular habilidades do currículo e aprofundar elementos que fazem parte do PV dos alunos daquela unidade escolar, tá? Então, essas atividades de acolhimento vão gerar material para que a equipe pense e elabore um projeto para as eletivas, certo? Dando continuidade aqui, como que acontece, como que se desenrola, né, esse passo a passo das eletivas. Então a gente já tem, como eu disse, o momento do acolhimento e do varal dos sonhos, né? Todas essas ações vão gerar um resultado que vai ser tabulado. Essa tabulação vai nortear os professores na elaboração das propostas, né? Essas propostas, elas devem sim levar em consideração o que foi apresentado nesse varal, tá? Nessa tabulação. A partir daí, essa proposta é elevada para análise e validação para a equipe, pela equipe gestora da escola. Sendo aprovada, né, ela vai ser ofertada no feirão, e aí a gente tem um momento onde cada um dos estudantes vai fazer sua escolha, né, pensando até que nesse momento de escolha a gente tem a oportunidade do estudante até mesmo provar, né, saber, ter certeza se aquele projeto de vida dele é de fato que ele vai seguir na sua vida, ou se ele vai mudar de ideia, enfim. Após isso, esses estudantes são turmados, o desenvolvimento acontece, essas aulas acontecem, existe então a culminância, como eu comentei ali, e logo após a culminância, a gente vai ter um momento de avaliação e reflexão. Então eu vou apontar aqui 2 momentos muito importantes. O momento que vai acontecer antes da oferta no feirão e o momento que vai acontecer após a culminância. Eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês aqui. O que a gente tem antes da oferta? Antes da oferta da eletiva ser aprovada pela equipe gestora, a gente vai fazer uma ementa, né? A ementa nada mais é do que uma descrição com o que vai propor aquela eletiva, o que ela vai trabalhar, e aí a equipe vai analisar tudo aquilo. Após a aprovação, a equipe deu ok, é um bom projeto, o professor deve elaborar e apresentar o plano completo da eletiva, tá? Então, às vezes a gente acaba se referindo apenas à ementa da eletiva, quando na verdade a gente tem um plano da eletiva a ser realizado. E após a culminância, a gente vai ter aí um momento de avaliação, né? Após o primeiro semestre, né, do ano, eu vou ver o que deu certo, eu vou pensar para que ela seja reofertada, e caso haja uma segunda edição no ano seguinte dessa eletiva, a gente deve considerar alguns aspectos, né? Então, como a participação, se os estudantes estavam interessados, se esse projeto atendeu às diretrizes da BNCC, se isso foi de encontro ao projeto de vida do estudante e se também foi de encontro às metas de aprendizagem da escola, tá? É algo que eu gosto bastante de comentar quando a gente fala sobre eletiva, é o fato de que ela, sim, deve ir de encontro com o projeto de vida do estudante, né? Então, quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou apaixonado por fotografia,
por fotografia de alimentos, mas isso é um gosto meu, né? Eu, como um professor, não posso impor um projeto, uma aula de eletiva de fotografia, se isso não fizer sentido com o varal dos sonhos dos meus estudantes, né? Da mesma forma, se isso não for de encontro com as habilidades e com o que se espera dentro do material, dentro do currículo, tá bom? Então, como que a gente vai abordar esse plano completo da eletiva? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Eu vou traçar um panorama com vocês, tá? Apresentando uma estrutura básica. E para essa estrutura básica, a gente tem o seguinte: a gente pegou aqui um plano adaptado, ficcional, né? A gente pegou um plano que já existia, disponibilizado na rede, e a gente adaptou para dar esse exemplo para vocês. Então, o pessoal do PEI já deve ter bastante claro, ser bastante familiarizado com esse modelo, e das regulares, acredito eu também, mas a gente vai esmiuçar cada um desses elementos, né? Então, a gente tem aí o título dessa eletiva fictícia que a gente traz e adaptada: Comer, Contar e Ganhar, né? A gente sabe que o título de uma eletiva, ela deve trazer deve despertar o interesse no estudante, deve ser um nome legal, deve ser um nome criativo, um nome que vai trazer um impacto para aquilo, tá? Num segundo momento, a gente tem aí o nome dos professores que estão ministrando e que vão conduzir essa eletiva, que no caso aqui é uma eletiva de culinária com matemática, e a gente tem aqui a professora Joaquina da Mesa e o Frederico Seno, que são os professores que vão conduzir. A ementa nada mais é do que o resumo, né, do que vai tratar essa eletiva. Vai ser o primeiro contato do estudante, ela precisa ser atrativa, ela precisa ser convincente. Imagina assim, como quando a gente vai ao cinema assistir um filme e a gente tem trailers no começo que vão me fazer sentir vontade de voltar ao cinema. A ementa é a mesma coisa, né? Nesse nosso exemplo, a gente tem aí uma ementa que diz que o que a matemática e a língua portuguesa e a culinária têm em comum? Todas elas fazem parte do nosso cotidiano. O ser humano se alimenta antes mesmo de falar. Os hábitos culinários são ancestrais, bem como os cálculos matemáticos. Venha você também se deliciar com pratos saborosos e aprender novas receitas a cada dia. Gente, será que essa é uma ementa que vai despertar o interesse no estudante? Ela traz as informações para ele que são necessárias, né? Então, essa ementa ela tem que ser interessante para o estudante e tem que trazer dados que sejam relevantes, tá? O segundo tópico aqui que a gente vai trazer é a justificativa. É o porquê, né? Qual é a relevância da eletiva para a vida do estudante, como que ela vai dialogar com as outras áreas, né? Então, nessa justificativa dessa eletiva Comer, Contar e Ganhar, né, a gente tem um trecho que diz que, primeiramente, que independente do projeto de vida do educando, né, valendo-nos do encantamento que a culinária proporciona, então eu não posso independer, né, eu tenho que me direcionar àquilo que o meu estudante procurou, né, aquilo que ele precisa para o projeto de vida dele. E aí, dentro dessa eletiva, os professores pretendem criar um projeto para unir os conteúdos da BNCC e apoiar o desempenho do SARESP, né? A eletiva foi para isso? É para melhorar desempenho no SARESP? Então, a professora Joaquina da Mesa, apaixonada desde a infância pelo mundo da cozinha, viu na eletiva a oportunidade para conquistar novos admiradores dessa prática milenar. Já o professor Frederico Seno aproveitou as aulas para trabalhar questões presentes no SARESP. Então, como a gente já viu anteriormente, a ideia inicial não é essa, né? A ideia é que a gente consiga ir de encontro ao projeto de vida do estudante. O próximo tópico, então,
que a gente vai falar são dos objetivos, né? O que são os objetivos? São aquilo que eu espero com a minha eletiva, o que eu pretendo alcançar, né, com o desenvolvimento. Então, pretendo desenvolver o que, eu pretendo trabalhar o que, né? Então, os objetivos, eles nada mais são do que eu pretendo com o desenvolvimento daquela eletiva, daquele componente, certo? Então, sendo assim, os objetivos que foram apontados aqui, reconhecimento da importância da participação individual no contexto grupal, replicabilidade, autodisciplina, mas se esse componente desenvolvido pelos professores, né, se esse projeto, ele trabalhava a matemática e a língua portuguesa, será que a prioridade dos objetivos não estariam diretamente ligados a esses dois componentes e todos esses aqui viriam como complemento, né, como uma consequência? Então, os objetivos eles precisam ser claros, precisam ser diretos, né, para que qualquer um que leia consiga entender o que se pretende. O nosso próximo item são as habilidades a serem desenvolvidas. E aqui eu chamo a atenção, volto a atenção de vocês para uma situação onde os professores aqui apresentaram inúmeras habilidades que não são habilidades que se relacionam diretamente com o nosso currículo, tá? Então, se recomenda que dentro de num projeto de uma eletiva sejam trabalhadas 3 habilidades, tá? O professor seleciona no momento do seu projeto habilidades que ele possa trabalhar e essas habilidades devem obrigatoriamente estar relacionadas ao currículo, tá? Sendo elas habilidades regulares ou habilidades da competência socioemocional, tá? Que também podem aparecer, mas elas devem estar previstas dentro do nosso material, dentro do nosso currículo. Então, por exemplo, aqui a gente tem reconhecer relações entre a língua portuguesa e a matemática, percebendo sua presença no dia a dia do estudante. Isso não é uma habilidade, né? Expandir a produção oral está contida dentro de uma habilidade, mas também não é uma habilidade, né? Manipulação de alimentos com noções de higiene e limpeza talvez vai ser abrangido por uma outra habilidade de uma outra área, mas também não é uma habilidade. Então, quando a gente for colocar habilidades a serem desenvolvidas, essas habilidades são habilidades do nosso material, do nosso currículo, tá bem? Dando prosseguimento, nós vamos falar então dos eixos temáticos, né? Os eixos, eles vão indicar quais segmentos, quais eixos vão ser trabalhados dentro da eletiva, né? Então, pensando uma eletiva de culinária como essa, né, que pretende criar receitas e tudo mais, o nosso eixo trabalhado aqui é o de processos criativos, né, e não de investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo. Não que uma eletiva não possa atingir mais de um eixo, né, de abordar mais de um eixo temático, mas será que quando a gente trabalha tudo isso, todos esses momentos, todos esses elementos são trabalhados de maneira adequada? Né? Será que a gente consegue dar conta de trabalhar tudo isso de uma maneira bem redondinha, bem da maneira que deve ser? Tá bem? Para que a gente dê prosseguimento, então, nós vamos falar sobre conteúdo programático. O conteúdo programático é aquilo que vai ser trabalhado dentro da eletiva. O que é que eu vou ensinar no decorrer desses 6 meses, né? Qual é a ordem de tudo isso, o que está previsto. Então, dentro da matemática, aqui, unidade de medida, razão e proporção, né? Fração, enfim, dentro de língua portuguesa, leitura e produção textual, trabalhar gêneros textuais, mas de que maneira isso vai ser trabalhado, em qual a ordem, de que maneira isso está prevista. E aí eu circulei aqui ética, moral e valores presentes na vivência da sala de aula, porque isso, será que está adequado como um conteúdo programático? Talvez é algo que eu espero desenvolver no meu estudante, né?
então não deveria estar aí, tá bem? Para que a gente possa prosseguir, então, nós temos a parte da metodologia. O que é a metodologia? É como é que eu vou mobilizar, como é que eu vou trabalhar com meus estudantes para promover essa aprendizagem. Então, se a gente pensar que textos diversos, será que são metodologias? Na verdade, são recursos didáticos, não são? Não são materiais que eu vou utilizar para dar aquela aula ou aquele conjunto de aulas, né? Filmes que tratam do assunto, será que são metodologia? Agora, se eu fizer se eu passar um filme fazendo paradas estratégicas, com diálogos com os meus estudantes no meio dessas paradas, aí sim é uma metodologia, né? Se eu vou fazer uma roda de conversa, uma rotação por estação, uma sala de aula invertida, eu vou pedir que meus estudantes tragam as receitas da casa, né? Que procurem dentro das receitas tradicionais da família aquilo que é cozinhado nas festas e tudo mais, né? Então, agora, eu dizer que, por exemplo, uma receita é uma metodologia, ela não é, tá bom? E, para que a gente dê andamento, vamos falar agora dos recursos didáticos. Tá? Vou falar aqui dos recursos didáticos. Então, a gente viu que a gente tem aqui materiais data show, material culinário, fogareiro elétrico, os textos diversos, os filmes que tratam do assunto, aí seria adequado que eles estivessem aqui, tá bem? E o espaço onde vão acontecer também é adequado que esteja previsto, né? Então vamos dizer que eu preciso de um espaço para que eu dê aula de dança. Eu vou precisar de um espaço adequado para que eu realize, sei lá, a, a manipulação de produtos químicos, né? Que eu produza reações, enfim. Isso tem que estar previsto, né? E a culminância, como a gente comentou, é como que isso tudo vai encerrar. Aqui os dois professores, né? A professora Joaquina e o professor Federico disseram que a culminância deles vai acontecer durante a festa cultural, né? No dia 12, fazer um concurso da melhor sobremesa com premiação. Tá bem, é uma escolha, né? Não vamos, mas vamos julgar, mas de que maneira que isso está atrelado, né, ao restante do que foi trabalhado? Vamos ver aqui a avaliação. A avaliação deles na justificativa desse plano, eles dizem assim: conforme foi repassado na formação aos professores, a disciplina eletiva não possui avaliação por nota numérica, sendo que a verificação da frequência do aluno é indispensável. Ok? Dessa forma, o estudante será avaliado de acordo com a receita escolhida e o seu preparo durante a culminância. Gente, já pensou que tristeza você cursar um semestre de uma eletiva, você se dedica, você pratica todas as atividades, e no dia do concurso de culinária, seu bolo não cresce e você é reprovado, ou você não tem uma nota satisfatória, tudo aquilo porque você não regulou a temperatura do forno de repente, ou não colocou a quantidade adequada de fermento. Então, será que isso é capaz mesmo de medir? Então, no momento que a gente for fazer a avaliação para uma eletiva, a gente tem que prever que o aluno se autoavalie. A gente tem que prever que a gente vá utilizar diversas estratégias de avaliação durante o processo e não passar em branco todo esse processo da eletiva e ali na culminância qualificar se aquilo rendeu ou não, né? Então, no mínimo injusto, sem falar que é inadequado. E quando a gente vai falar sobre o cronograma semestral, eles disseram aqui que o cronograma é que durante todo o semestre serão realizadas aulas que trabalhem noções matemáticas e de língua portuguesa alinhados aos saberes gastronômicos. Isso é incorreto também, né, gente? Quando a gente traz um cronograma, a gente tem que prever datas. Então, de tanto a tanto, eu vou falar sobre pesos e medidas. De tanto a tanto, eu vou trabalhar
o gênero receita, de tanto a tanto eu vou experimentar misturas. Isso tem que estar detalhado, né? Sistematicamente ali mesmo. O que vai acontecer primeiro e depois, e depois, e depois, para que o professor consiga ter esse guia, né? E que a coordenação e a gestão da escola também consigam ter esse acompanhamento, né? E que os estudantes também possam saber o que vem depois, tá? E por último, as referências, de onde é que foram tiradas as referências para esse trabalho. Então, será que a matriz de habilidades do SARESP é uma referência legal para uma eletiva? Será? Nesse caso, né? Livros de receita, sites culinários, vídeos de culinária do YouTube, né? Qual é o embasamento teórico, né? Partindo da educação, o que a gente trabalha, que a gente pode utilizar como materiais, né? Quais são as fontes de pesquisa, de que maneira que isso vai aparecer, a fim também de subsidiar os próximos trabalhos, né? Então, pessoal, a gente dar essa repassada, né, com esse plano que, como eu já disse, ele foi fictício, ele foi elaborado para ajudar vocês a compreenderem e refinarem o olhar sobre alguns aspectos, e em seguida a gente traz o seguinte: nós vamos enviar para vocês aqui no anexo o modelo sugerido, que é esse modelo que a gente utilizou aqui em branco. Como eu já disse, talvez eles já sejam um velho conhecido de vocês, ou para as escolas que, se porventura ainda não tenham encontrado um modelo adequado, esse é bastante interessante e é um bom ponto de partida. E, em complemento a tudo que foi dito aqui, a gente traz um modelo com as orientações, tá? Então, esse é um modelo que foi disponibilizado no site da EFAP, é uma ementa que eles disponibilizam lá também no cardápio das eletivas, e a gente tem aí, além da descrição, né, e as orientações, a gente tem a aplicação. Nesse, por exemplo, aqui foi utilizado Nem Tudo Que Reluz é Ouro. Então, nessa eletiva, qual é a ementa, quais habilidades que foram desenvolvidas, como foi avaliado, né, quais foram os recursos, enfim, certo? Sendo assim, a gente tem aqui uma sistematização, né, também encontrado no site do Inova, que traz toda a trajetória de uma eletiva, certo? Desde o momento do Varal dos Sonhos até a culminância e a avaliação de cada um dos processos. E eu convido a Mari aqui para me ajudar a passar para vocês o que a gente espera de vocês para os próximos capítulos, né? Mari, bem-vinda de volta. Na verdade, só reforçando, né, o que o Rafa trouxe para a gente, o objetivo dessa TPC era justamente promover uma reflexão a respeito do que já vem sendo feito na escola, uma vez que as eletivas, né, já estão em andamento, mas é interessante a gente fazer essa pausa no meio do semestre para refletir sobre o nosso trabalho e pensar, né, quais são as potencialidades da eletiva que eu planejei, talvez pensar as suas fragilidades para que no próximo semestre seja feito um redirecionamento dessas práticas e a gente consiga, de fato, atingir o objetivo principal, que é a aprendizagem do estudante. Sempre pensando o quê? Como o Rafa deixou muito claro, a eletiva ela tem que partir do projeto de vida do estudante e não do professor, e para que ela seja desenvolvida, ela tem que estar obrigatoriamente alinhada às habilidades e competências do currículo paulista, que é o nosso grande documento orientador, não é isso, Rafa? Isso aí, Mari. Então, por mais que eu tenha um grande amor por algo, por mais que eu ame fazer crochê, porque eu ame bordar, que eu ame fazer docinhos de festa, se aquilo não tiver relação com o currículo e especialmente com o projeto de vida do meu estudante, eu acho melhor a gente traçar um outro caminho, né? Então vamos lá, Mari, vamos para a parte que nos interessa aqui, que é o que a gente espera para as próximas semanas.
Então, a gente tem aí uma tarefa para a equipe, tá? Então, vocês professores que estão participando dessa TPC, que estão nos ouvindo, que são professores de eletiva, né? Ou você que não tem eletiva, mas acompanha, né? Tá por dentro do que acontece aí na escola, a gente vai pedir para que vocês façam para a gente o envio do plano completo dessas eletivas, né, Mari? O Isso. PCG, ele vai receber os planos de vocês, acredito que já esteja com eles, né, nessa altura do campeonato, mas caso alguém estivesse finalizando alguma coisa, o PC ele vai receber e vai compilar, e ele vai enviar para a gente para nossa pastinha do Drive, tá? Então, os PCs e PCGs já sabem qual pastinha é essa, é uma pastinha que a gente recebe materiais, e ela é individual pela escola, e até o dia 20 de maio, tá? Tem aí um prazinho legal, que eles postem para a gente nas pastinhas da sua referente escola, né? Isso, e eu acho que é importante a gente dizer, Rafa, que a eletiva, ela é um componente como outro qualquer. E sendo assim, ele também necessita de um acompanhamento. E é por isso que a gente elaborou essa TPC para fazer uma formação a respeito do componente, trazer algumas observações a partir do plano da eletiva, para que a gente possa também subsidiar vocês no desenvolvimento dessas eletivas que já estão em andamento, mas também das próximas. O nosso objetivo aqui é auxiliá-los no desenvolvimento desse componente, porque muitas vezes, por ser algo novo, a gente não tem muita clareza do que é esperado para o componente eletivo, a gente não tem muita clareza da sua relação com o currículo, de que maneira eu vou articular os componentes da BNCC, do currículo paulista, dentro da eletiva. Então, o nosso papel é justamente fazer essa mediação, e por isso que nós pedimos o envio do plano da eletiva, que é algo que já está previsto, então vocês já fizeram de qualquer maneira, para que a gente possa dar o andamento nesse acompanhamento, não é isso? É isso. E ainda só para complementar, caso durante essa TPC, durante essa formação, tenha caído uma ficha relacionada a alguma má interpretação que você tinha até então, é importante que você reveja e corrija, né, esse plano, que você repense essa prática para que não a gente ainda está no momento de metade do primeiro semestre, eu rever, eu corrigir os rumos, e para que na próxima leva, né, na próxima sequência de eletivas que vai acontecer aqui na segunda metade do ano, a gente consiga já começar bem alinhadinho e bem dentro do que se espera. Tá? Bom, gente, a gente vai se encaminhando para o final. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que essa formação de hoje tenha sido produtiva e que possa contribuir e acrescentar na prática de cada um. Mari, eu agradeço a sua participação, seu companheirismo aqui na telinha, e deixo aqui um grande abraço a todos e uma ótima semana. Um abraço, pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.